Se eu disser à minha noiva que o menino com os mesmos olhos que os meus é meu filho menos, na véspera do casamento, ela perdoa ou me amaldiçoa. Repeti a frase enquanto a lancha avançava para Angra dos Reis. O vento salgado colava na gola. O mar brilhava em cacos. As ilhas surgiam como pontos num texto por escrever. Fechei os olhos. Imaginei Isadora, vestido cor de areia. Minha mãe, na primeira fila. Rafael sorrindo à segurança de imagem. Nunca organizei cerimônia com um menino de olhos de nuvem me encarando. No trajeto, tentei listar mentalmente contratos que pediam minha assinatura na segunda-feira, como se números protegessem o coração. Lembrei do cais do Porto Maravilha, da reunião com holandeses, do comunicado a investidores que Rafael empurrava havia semanas. Tudo parecia sólido, até aquele olhar de criança me atravessar como farol no nevoeiro. Eu, que preferi mapas a constelações, entendi que não se navega só com rota segura. Às vezes é preciso admitir a maré mansa. A lancha encostou no pier, o marinheiro riu, falando com o vento, seu monteiro, só repassando uma frase. Em Angra, é normal. O vento sabe guardar segredo. O resort parecia um palco. Luzinhas, arco de flores pela metade, gente com fone e prancheta, cheiro de dama da noite e tinta nova. Isadora surgiu com um branco simples e luminoso. Caio, abra. O rápido. Viajem. Ok? Ok. Você está radiante. Radiante e com 2 pendências. 2 dedos. Falta luz no arco. Falta sono no noivo. Reunião com Roterdã até 2, mas fico de pé. Então fique de pé amanhã. Ela sorriu, apertando minha mão. Sem palestra sobre container. Dona Lídia chegou, ajustou minha gola. Na fala, nada de semicerrar os olhos. Foto? Pega mal. Hoje, tudo limpo. Nada de brechas. Nem chamamos imprensa, respondi. Eles vêm assim mesmo. O olhar dela já mirava atrás. Rafael. Pontual. Rafael Dantas apareceu, camisa impecável, sorriso de vitrine. 19 horas, coquetel. Las 7:30 de. La noche Caio fala 3 minutos, sem perguntas. Redigi um texto. Palavra mágica. Estabilidade. Vou falar do meu jeito. Leve o texto por segurança, disse ele. Isadora interrompeu. Agora, decisão prática. Backdrop de conchas à esquerda ou à direita? Depende do vento. Pior resposta para um seiu. Ela riu? Vem andamos pela areia. No fim da praia, um grupo desembarcava. Isadora acenou. Luna! O nome soou como corda tocada. Luna Andrade, menos amiga da Isa, e capítulo antigo meu. Vinha com a câmera ao peito, cabelo preso. Ao lado, um menino de 8 anos carregava um telescópio. Ele ergueu os olhos para mim. Cinza trovão com névoa na íris. Olhos de nuvem, marca dos Monteiro. Oi, Caio, disse Luna. Oi, respondi. Isadora se abaixou. Oi, Theo. Hoje você é meu assistente. Combinado? Theo assentiu. Sério. Olhou para mim. Oi, tio. Arro, elei. Arro, elei. Oi, Theo. Bonito seu telescópio. Eu que montei? Se o céu abrir, a Crux aparece às 19h45. Gosta do cruzeiro? Cruzeiro do Sul. Corrigiu, orgulhoso. Mamãe diz que é bússola de quem navega. Isadora riu. 2 homens do céu. O Caio era do Clube das Estrelas. Hoje sou do Balanço Patrimonial. Desviei e para a Luna. Tudo bem? Tudo, disse ela. Evac, funcionando. Rimos do estranho e o assunto morreu. Isadora salvou. Luna, confere a luz. Caio, reunião, na sala envidraçada. Minha mãe riscou nomes. Cumprimente os campos. E distância educada da imprensa. Rafael pousou um maço. Roteiro pronto. Fecho com: escolhemos estabilidade. Curto e seguro. Quero falar de gentileza. Estabilidade é boa para ação. Ele sorriu. Gentileza. Para poesia. Diga o que quiser. Cortou minha mãe. Desde que não crie problema. Desde quando crio problema. Força e humor. Um passo errado já é problema, disse ela e saiu. Rafael baixou o tom. Teve lixo no fórum. Um anônimo dizendo que você chegou antes por assunto pessoal. Já tô cuidando. Só não me dê foto torta. Que foto? Ângulo de canto. Piscou. Entre reto no altar. Já estou cuidando dele. Sempre me gelava. O sol caiu. Começou o coquetel.
Eu fiz o homem certo. Aperto de mãos, sorriso, taça. Meus olhos, porém, iam para a Tel montando o telescópio. Escapei. Precisa de ajuda? Não, senhor. Só preciso de alguém para marcar a hora. Eu marco. 19h45. Pontual? Ele apontou meu bolso. Relógio de adulto, não atrasa. Olhei pelo tubo. O céu escurecia de dentro para fora. Você anota? Porra, não. Indiquei o caderno. Caderno de promessas, disse. Escrevo para ninguém esquecer. Odeio correio lento. Qual a mais importante? 3. Levantou os dedos. Mamãe prometeu me levar ao observatório de Niterói. Eu prometi não fugir da cama depois das 22 horas. E prometi descobrir quem me ensinou a olhar o céu primeiro. Mamãe diz que essa pessoa é parecida comigo. A palavra me cortou. Você é esperto. Não sou esperto. Sou parecido. Ele encarou. O senhor também tem olho de nuvem. Fiquei um segundo calado. Talvez. Do palco. Isadora. Caio. Sua. Fala. Volto já. A crux. N. O atrasse. Estrela. Não espera. Subi. As luzes bateram. O texto do Rafael no púlpito parecia trilho. Empurrei. De lado. Obrigado por estarem aqui, falei. Hoje não falo de mercado ou porto. Falo de gentileza. Com quem amamos. Conosco. Com as promessas. Amanhã, se a luz correr como a Isadora calculou, diremos nossos nomes diante do mar. Que as promessas cheguem ao lugar certo. Palmas. No fim da praia, Luna escutava sem fotografar, os olhos depositando uma pergunta em mim. Depois, Rafael sussurrou. Bonito. Toque lírico. Agora, sem circular, nada de engulo os ruins, estou indo reto até o altar. Piscou. Abandonei. Fui ao pier. Luna, tem um minuto? Respondeu trocando a lente. Aquela época, você me mandou e-mail? Mandei. Pensei em imprimir e levar. Depois pensei, porta fechada não precisa de batida. Desculpa. Está bem. Sorriu. Cansado. Hoje é dia da Isa. Vim fotografar felicidade. A foto pega a verdade? Se as pessoas param, se correm? Borra. Corri rápido demais. Então pare. Apontou a faixa de luz. Na areia, só precisa de um quadro. Voltei com o coração pesado. No quarto, acendi a luz e abri o notebook. Entrei no arquivo antigo de e-mail. Meus dedos lembraram comandos. A linha cinza correu logs retrieved bateram. Minha mãe, de chale. Ainda acordado. Vendo algo antigo? Não deixe o antigo estragar o novo. Aman? Ebida não relatório. Mãe confia que vou fazer o certo? Confio que você conhece o preço do certo. Fechei a porta. O cursor pulou para o mês. Exato. Lá estava Sender Domain Blacklisted - Manual Entry. Usuário R. Dantas. Data. Antes do precisamos conversar da Luna. Um frio subiu a coluna. Liguei para Matheus do TI. Abra a pasta de quarentena daquele período. Snapshot só leitura. 2 assinaturas. Eu assino. Não chame o que for. Entregue direto para mim, ok? Anchefe. Sério? Hoje só preciso de céu limpo. Isso não dá para garantir. Ele riu. Mas estrela não mente. Outra batida. Isadora entrou com 2 bolinhos. Roubei da cozinha. Não me dedure. Obrigado. Ela sentou e me mediu. Tem algo para me dizer? Tenho. Amanhã te digo tudo, na hora certa. Não temo chuva, disse, serena. Temo mentira molhada. Eu temo carta que não chega. Quero que chegue ao destino. Ela assentiu. Dorme. Amanhã o céu abre. Saiu. Apaguei o abajur. Não a tela. O log ficou como faca embrulhada. Sussurrei a frase do começo. Não como pergunta, mas como promessa. Se eu tiver de dizer à minha noiva que o menino com olhos como os meus é meu filho, ou digo. Ok. Lá fora, o vento virou. Cheiro fino de chuva. Entre a festa que não acabara e um telescópio esperando na areia. A verdade caminhou na nossa direção menos nem rápido. Nem devagar menos como uma onda que sabe a que praia pertence. E eu pela primeira vez em anos, aceitei que promessas custam caro, porém custam menos do que uma vida inteira borrada.
Acordei, com o som da chuva escorrendo fina no teto de vidro. O céu de Angra tinha um cinza translúcido, como se alguém tivesse colocado papel vegetal sobre a pintura de ontem. O celular vibrou. Mensagem do Mateus, enviada de madrugada. Snapshot concluído. Há um blacklist manual, exatamente na data X. Deixei na pasta Redonly. Use seu root. Olhei a hora, 6:30. Em 1 hora teria café. Em 12, o horário do sim. E eu tinha menos de 7 para decidir que palavras caberiam no peito de quem entraria no altar comigo. Levei o notebook para a varanda e abri a pasta do Mateus. A sequência de letras surgiu fria como Metal Sender do MEI. lunaandrade-foto.com. Action, Manual Blacklist, User, R. Dantas, Timestamp. 1314, Amplié. 10 nas letras, como quem conta a fibra de uma lâmina. 9 anos atrás, Taer, esse damen. Eu, em um voo para a Europa, cochilando. Alguém no escritório colocou o domínio da Luna na lista negra. Daquele momento em diante, todos os e-mails dela afundariam como pedra. A porta abriu, minha mãe entrou com um hobby leve. Chuva fina, disse, puxando a cadeira. Chuva antes do casamento da sorte. Para quem? Perguntei, ainda na tela. Para quem resolve fazer o certo, ela se inclinou. Você está mexendo com o passado de novo? Estou... Girei o notebook. Para que visse, descobri que 9 anos atrás, o domínio da Luna foi bloqueado manualmente. Quem executou? Rafael? Ela olhou a linha como quem encara uma notícia indigesta. O que vai fazer? Depende de quem isso atinge. Mas antes, preciso falar a verdade para Isadora e para um menino. Você acha que é seu filho? A voz dela era uma água parada sem vento. Não posso achar do nada, mas vi os olhos, e vi a maneira como ele conta estrelas. Vai fazer exame? Na ilha, não tem... Até dá para ir ao Rio. Mas o resultado não vem hoje. Ou seja, a decisão será tomada. Entre crer e não crer. Ela apertou o cinto do hobby. Silenciosa. Se fosse comigo, eu seguraria a tranquilidade do dia de hoje. O resto se resolve depois. Tranquilidade é o mesmo que silêncio. Às vezes silenciar é a forma mais gentil, porque fere menos gente. Gentil com quem? Devolvi. Ela não respondeu. Tocou minha mão um segundo e recolheu. Não vou escolher por você, mas estarei na primeira fila. Olhe para mim quando decidir. Ficamos alguns instantes com o barulho de chuva entre nós. Depois ela saiu, deixando o rastro de um perfume antigo e a sensação de que um cabo de ancoragem tinha sido afrouxado. No café, Isadora comandava a equipe com caneta e olho clínico. A chuva cessava, e lâminas de sol decapitavam poças pelo jardim. Sentei em frente. Dormiu? Ela perguntou. Pouco? Eu pensei. Ela largou o talher, firme. Ontem você disse amanhã, eu falo tudo. Continua valendo sim. Mas queria falar agora, antes que seja tarde. Então fala. Respirei e contei, sem floreio, sem remendo. O log do ML, a hipótese sobre o TEL, a impossibilidade de um laudo hoje. O que eu queria evitar que o nosso dia virasse encenação. Isadora ouviu inteira. Só então, o menino sabe de algo? Ainda não. Quero falar com ele. Com você e com a Luna juntos. Você acha que chegou tarde demais. Com certeza. Mas atraso não é motivo para errar de novo. Ela soltou um riso curto. Vidro tocando vidro. Meu caio cartesiano, de repente... Anti-otimização. Otimizar é diferente de acertar. Ela virou o rosto para fora, onde o jardim polia as gotas. Não entro no altar com uma interrogação sobre a cabeça. Adiamos o casamento se o que você diz é verdade. Eu fico ao seu lado quando explicar. Não, o olhar dela ficou doce e afiado. Eu falo, o dia é meu. Você vai achar a Luna. E vamos falar com o teu agora. Assenti. A decisão tinha o corte de uma flecha. O celular vibrou. Rafael, blog financeiro X publicou CEO, joga dos dois lados na véspera do casamento. Não cita nome, mas insinua. Estou lidando. Fique no miolo do resort. Evite lentes perdidas. Respondi. Estou ocupado. Ele ligou. Atendi no viva voz. Não seja imprudente. Uma foto errada. O europeu esfria. Eu te pedi para usar a fala de estabilidade. Rafael, falei devagar. Quem colocou o domínio da Luna no blacklist? Silêncio de meio segundo. Ouvi o ar-condicionado. Sistema autônomo. Avaliação de spam. O log mostra manual entre no seu usuário.
Há dezenas de delegações. Você conhece o processo. Não deixe o passado sabotar o presente. É o presente que está amarrado ao passado. Encerrei. Desligando, Isadora apenas soltou um fio de ar, como quem já previa. Achamos a Luna numa trilha atrás do jardim, fotografando o musgo na pedra. Theo folheava um caderno. Luna, chamei. A gente precisa conversar. Nós três. Ela olhou a Isadora, depois a mim. Não havia vinco na testa, mas o olhar era o de quem firma os pés para um vento que está por vir. Vamos. Entramos numa salinha de apoio, clara, virada para o mar. A porta fechou. A equipe ficou lá fora. O barulho do mundo diminuído. Isadora tirou a aliança. Pousou sobre a mesa, gesto simples de quem arregaça a manga para cozinhar. Ajoelhei diante do Theo. Lembra da nossa promessa? Não atrasar a estrela? O tio tem algo para dizer a você, para sua mãe e para a tia Isa. Ele abraçou o caderno. Olhos enormes. Sim, senhor. Eu acho ainda é um achar, porque falta papel que posso ser seu pai. O ar da sala prendeu a respiração junto com a gente. Theo piscou. Lento. Procurou a mãe. Luna pousou a mão no ombro do filho. Filho, eu enviei uma carta para uma pessoa muito importante. A carta não chegou. Hoje ele veio dizer que pode ser seu pai. Theo ergueu o caderno, como um escudo fino. Falou baixo e claríssimo. Se o senhor for meu pai, amanhã eu chamo o senhor de quê? Você me chama do que for certo para você. Mas hoje, acho melhor esperarmos o papel. Papel? Demora. Ele encarou a janela. Estrela não espera. Isadora entrou macia. Quer dar um abraço no tio Caio? Theo me olhou como quem mede a distância de um salto sobre água. Negou com a cabeça, delicado. Quero ir até a praia. Ouvir o vento. Eu vou com você. Falei. Tudo bem, Luna? Ela assentiu. Fomos até a areia. O mar respirava em ciclos, engrossando espumas, pulsando pegadas. Theo andou comigo, e os passinhos dele faziam covas que o mar apagava sem pressa. Sabe por que gosto do caderno de promessas? Perguntou. Por quê? Porque o correio é lento. O caderno é perto. Eu escrevo agora. E o que vai escrever? Ele abriu o caderno e, com lápis, escreveu devagar. Eu prometo que vou esperar o tempo suficiente para saber a verdade. Sorri com um aperto no peito. Obrigado. E o senhor? Promete o quê? Eu prometo dizer a verdade para todo mundo. Mesmo quando doer. Ele voltou os olhos para o céu. O vento guarda segredo. A verdade não precisa. É isso. Respondi. A verdade precisa é de ouvidos. Voltamos. Isadora estava de pé ao lado da Luna. Mãos dadas. Caio, disse, como quem endireita uma toalha. Vamos adiar. Eu aviso equipe e convidados. Direi que é por mim. Sem culpar ninguém. Eu fico contigo. Não, eu fico comigo. Ela sorriu sem drama. Você vai ser pai, se a verdade mandar. Luna me encarou. Havia uma estrada longa acesa nos olhos dela. Obrigada por falar cedo. Cheguei tarde. Antes tarde do que nunca. O celular tremeu de novo. Rafael, Sael. Guardei o aparelho. Isa, precisa de algo de mim agora? Preciso que você fique em silêncio quando eu falar, disse. Assenti. A chuva cessava. Dentro, a decisão começava a nascer. Amanhã parecia uma pintura apagada. O céu cinza, deixando um clima tenso no ar. O vento, mais suave que o habitual, trazia um cheiro de mar com a promessa de algo novo. No entanto, dentro de mim, havia um turbilhão que eu não conseguia controlar. Eu sabia que hoje seria um dia decisivo. As escolhas feitas ontem, as palavras ditas, as decisões que estavam por vir, tudo seria decidido agora. Isadora não havia dito nada desde a noite anterior, mas eu podia sentir a tensão entre nós. Ela já havia feito sua escolha, já havia decidido que iria encarar a verdade. E eu sabia que eu também tinha que tomar uma decisão. O tempo não ia esperar mais, e eu não poderia mais me esconder atrás de desculpas. A porta se abriu com um leve estalo. Isadora entrou, com um olhar cansado, mas determinado. Ela caminhou até a janela, observando o mar lá fora. Eu sabia o que ela estava pensando. Ela estava se preparando para a conversa que teríamos. Eu também estava me preparando. Mas por mais que tentasse, eu ainda não sabia exatamente o que dizer, Caio. Ela começou, com a voz mais firme do que eu esperava. Eu passei a noite inteira pensando, e eu decidi que não podemos mais viver nessa mentira. Eu vou falar a verdade para todo mundo. Para minha família, para os nossos amigos, e se for preciso, para a imprensa. Eu não vou mais esconder o que aconteceu.
Eu a olhei em silêncio, tentando entender o que ela realmente queria dizer. Não era surpresa para mim que ela tivesse tomado essa decisão. Eu sabia que não havia mais como continuar fingindo, mas ao mesmo tempo, o peso dessa verdade me atingiu de forma inesperada. Eu sentia que estava num campo minado, onde qualquer palavra errada poderia destruir tudo. Eu vou estar ao seu lado. Isa menos. Falei, tentando manter a calma. Eu te prometo que vou estar aqui para te apoiar, mas me diz uma coisa. O que você espera de mim agora? O que você realmente quer que eu faça? Ela se virou lentamente, e seus olhos brilharam com uma mistura de tristeza e determinação. Era como se ela tivesse finalmente tomado a decisão que vinha adiando há tanto tempo. Eu preciso saber o que você quer, Caio, porque até agora você estava vivendo em um mundo de ilusões, mas agora a gente não pode mais viver assim. Eu preciso saber se você realmente vai ser o pai do Theo, ou se isso vai ser só uma conveniência. Eu preciso saber se você está pronto para assumir a responsabilidade. Eu sentia um nó na garganta. Eu não estava preparado para essa pergunta, mas não podia fugir dela. O que eu mais temia era exatamente isso. A responsabilidade, não apenas como pai, mas como homem, como alguém que poderia finalmente ter que encarar suas escolhas e decisões. E o peso delas, eu não sei. Isa menos comecei, a voz falhando. Eu não sei como fazer isso direito. Eu não sei se estou preparado, mas sei que vou tentar. Eu sei que o Theo merece um melhor, e eu vou fazer o que for preciso para dar isso a ele. Mas eu também sei que não posso fazer isso sozinho. Eu preciso de você. Isadora ficou em silêncio por um momento, analisando cada palavra que eu disse. Era como se ela estivesse decidindo se poderia acreditar em mim novamente. Eu sabia que eu estava pedindo mais do que ela estava disposta a dar, mas não tinha outra escolha. Eu também não sei, Caio. Ela respondeu, a voz suavizando. Eu não sei se posso te dar uma segunda chance. Mas eu sei que, se vamos fazer isso, precisamos ser honestos um com o outro. Não podemos mais viver nesse jogo de esconde-esconde. Eu não vou continuar sendo parte de uma mentira. Eu me aproximei dela, tentando encontrar as palavras certas. Mas não havia palavras certas. Só a verdade, então vamos ser honestos, Isa. Vamos começar de novo. Eu sei que vai ser difícil, mas se eu puder fazer parte da vida do Theo, se eu puder ser o pai que ele precisa, eu vou fazer tudo o que for necessário para provar isso a você. Ela olhou para mim por um longo momento, e eu podia ver que ela estava sofrendo. Ela queria acreditar, mas ao mesmo tempo, eu sabia que não seria fácil para ela confiar em mim novamente. Eu espero que você esteja pronto, Caio. Ela disse, com a voz suave, mas firme, porque eu não vou ficar esperando para sempre. E o Theo, ele precisa de um pai que não só seja presente, mas que seja verdadeiro. E se você não conseguir ser essa pessoa, então eu vou seguir em frente sozinha. As palavras dela me cortaram como uma faca. Eu sabia o que isso significava. Se eu não fosse capaz de ser quem ela precisava que eu fosse, ela não teria mais espaço para mim. Eu não poderia mais fugir disso. Eu tô pronto. Isa menos falei, com a voz mais firme agora. Eu sei que não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso mudar o que está por vir, e vou fazer tudo o que for preciso para ser o pai que o Theo merece. Ela olhou para mim e, dessa vez, não havia raiva, nem tristeza, mas uma aceitação silenciosa. Era como se ela estivesse decidindo dar-me uma última chance. Mas eu sabia que, se eu a decepcionasse novamente, não haveria mais chances então. Vamos fazer isso direito, ela disse, com um sorriso triste. Não só por você, nem por mim, mas pelo Theo. Esse 10 horas a sala estava cheia de convidados, mas havia uma tensão no ar. Todos sabiam que algo estava prestes a acontecer. O boato de que o casamento seria adiado se espalhou rapidamente, e ninguém sabia o que esperar. Alguns ainda falavam baixinho, tentando entender o que tinha ocorrido para tudo mudar tão de repente. Eu estava sentado na frente, ao lado de Isadora, e a ansiedade era palpável. Eu podia ver a pressão nos olhos dela. Ela estava se preparando para falar? Para anunciar a decisão? Eu sabia que isso não seria fácil para ela. E não seria fácil para mim também. Quando Isadora se levantou para falar, o mundo ao nosso redor parecia parar. Todos os olhos estavam nela, e eu pude ver que ela estava decidida. Não havia mais volta agora. Boa tarde a todos, menos começou ela, sua voz firme, mas cheia de emoção. Eu sei que todos esperavam uma celebração hoje, mas infelizmente eu não posso seguir com esse casamento. Não porque eu não ame o Caio, mas porque, antes de qualquer coisa, eu preciso ser honesta comigo mesma. Eu preciso ser honesta com todos vocês. Eu podia sentir o peso das palavras dela, o quanto ela estava se entregando
aquela verdade. O murmúrio começou, mas ela continuou sem hesitar. Eu não posso seguir adiante com um compromisso que não é 100% verdadeiro. E por isso, decidi adiar o casamento. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que hoje, a única coisa que podemos fazer é ser sinceros. E eu preciso ser sincera com todos vocês, principalmente com Caio. Ela fez uma pausa, respirou fundo, e eu vi que estava sendo muito mais difícil do que ela estava deixando transparecer. Eu espero que todos compreendam. Eu sei que isso não era o que todos esperavam, mas a verdade é que não podemos mais viver em uma mentira. Não podemos mais fingir que está tudo bem quando sabemos que há algo muito maior acontecendo. O Caio e eu estamos enfrentando algo que precisa ser resolvido, e hoje vamos começar a resolver isso. Não só por nós, mas pelo Theo. Eu preciso garantir que ele tenha a verdade, e que, se for o caso, a chance de conhecer seu pai de verdade. A sala estava em silêncio absoluto agora. As palavras de Isadora ecoaram. E eu sabia que essa era a decisão dela, sem voltar atrás. Era a decisão que ela tinha tomado. E agora, eu não poderia mais esconder nada. O que eu havia feito, o que ela havia feito. Tudo estava exposto. Isadora olhou para mim, e pela primeira vez, pude ver uma leve paz em seus olhos. Ela sabia que o que estava fazendo era o certo, mesmo que fosse difícil. Ela sabia que, ao tomar essa decisão, ela estava se libertando de todas as mentiras que tínhamos alimentado por tanto tempo. Aplausos começaram, mas não foram como os aplausos que normalmente teriam sido. Eram aplausos tímidos, cautelosos, como se todos estivessem tentando entender o que acabara de acontecer. Mas havia algo ali que ninguém poderia negar. Isadora havia tomado a decisão mais difícil e, de certa forma, a mais corajosa. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer. Eu sabia que esse não era o fim, mas ao mesmo tempo, sabia que esse era o começo de algo novo. Algo que não poderíamos mais fugir. Isadora olhou para mim e disse suavemente: "Agora, Caio, vamos cuidar do Theo. Vamos cuidar da nossa verdade." A chuva havia cessado, mas o peso do que acontecera naquela manhã ainda pairava no ar. O hotel estava em um estado de leve confusão, com os convidados tentando digerir a decisão de Isadora. Alguns ainda cochichavam, outros olhavam com compreensão. Mas uma coisa era certa: a história que até então todos conheciam havia mudado, e não era fácil para ninguém aceitar isso. Eu estava sentado em um canto do bar do resort, mexendo em um copo de uísque que não sabia se estava ali para me aquecer ou me afogar. Minha mente não parava de girar. O que aconteceria agora? O que fazer a partir de agora? Eu sabia que estava em um ponto de ruptura, e que a única maneira de seguir adiante era dar o passo mais difícil, enfrentar as consequências de nossas escolhas. O celular vibrou. Era uma mensagem de Luna. Ela havia me mandado uma foto do Theo com um telescópio, apontando para as estrelas. Era uma foto simples, mas o sorriso de Theo dizia tudo. Ele estava empolgado com o céu, com as possibilidades, com o futuro. Eu sorri sozinho, pensando em como a vida poderia ser simples para ele. Ele ainda não entendia tudo o que estava acontecendo, mas ele já entendia a beleza das pequenas coisas. Ele sabia olhar as estrelas e esperar o melhor delas. Mas a vida de adulto não era tão simples assim. Eu sabia que tinha que resolver a bagunça que criamos, a confusão em que nos metemos. O que estava em jogo agora não era mais apenas um casamento, mas a construção de uma família. E uma família verdadeira, com honestidade, com presença, com responsabilidades. Está pensando demais, Caio. A voz de Isadora me tirou dos meus pensamentos. Ela estava parada ao meu lado, com um olhar tranquilo, mas firme. Eu a olhei e vi que ela também estava processando tudo o que acontecera. Estávamos juntos, mas ao mesmo tempo tão distantes. Eu sei que tudo isso é confuso, Isa, falei, levantando o olhar para ela. Mas o que aconteceu hoje foi necessário. A verdade não poderia mais ser ignorada. Eu sabia disso. E sei que você também sabia. Ela assentiu, mas não respondeu imediatamente. Ela se sentou ao meu lado, pegando o copo que eu tinha deixado em cima da mesa. Tomou um gole como se quisesse sentir o gosto da decisão que havíamos tomado juntos. A verdade não é fácil de carregar. Caio, ela disse, olhando para o copo vazio em suas mãos. E eu não posso negar que parte de mim ainda dói por tudo isso. Mas o Theo precisa de mais do que promessas vazias. Ele precisa de pais que sejam reais, que façam escolhas conscientes. Eu preciso de você, Caio, mas não como o homem que você era até agora. Eu preciso de um homem que se coloque como um pai de verdade,
que olhe para o futuro e saiba o que está fazendo. Não só quando é fácil, mas quando é difícil também. Eu a ouvi em silêncio. Suas palavras foram mais um golpe do que um consolo. Mas elas eram a pura verdade. Eu havia falhado, e estava ciente disso. Mas não queria mais falhar, eu estava pronto para dar o meu melhor, mesmo que isso significasse enfrentar a dura realidade da vida que havia criado. Eu não queria mais ser um homem que vivia em ilusões, queria ser alguém que pudesse dar ao Theo o que ele merecia. A verdade, eu sei que ainda há muito para consertar entre nós. Isa, falei finalmente, olhando nos olhos dela. Mas estou disposto a tentar. Não vou desistir, não dessa vez. Vou lutar por você, por mim e pelo Theo. Não sei como, mas sei que posso fazer melhor. Ela me olhou com uma expressão que misturava tristeza e esperança. Ela estava me testando, assim como eu estava testando a mim mesmo. Mas ao contrário de antes, eu sabia que não podia mais me esconder. Eu precisava ser transparente, ser forte, ser alguém que ela pudesse confiar novamente. Eu quero acreditar em você, Caio, ela disse. E eu senti a verdade em suas palavras. Mas, antes de mais nada, você precisa acreditar em você mesmo. Você precisa ser o homem que você quer ser, não o homem que acha que deve ser. O Theo precisa de um pai, e não de um CEO tentando se desculpar. As palavras dela ecoaram na minha mente. Eu não poderia mais me esconder atrás da minha carreira, da minha agenda ou das minhas conquistas. Eu precisava ser mais. Eu precisava ser um homem de verdade, alguém que não tivesse medo de mostrar suas vulnerabilidades e suas intenções. Eu precisava ser transparente, não só com Isadora, mas com o Theo e com eu mesmo. Eu a olhei mais uma vez, com o peso da decisão ainda pesado em meu peito. Eu vou fazer isso, Isa? Você quem o Theo precisa. Vou ser quem você precisa. E se você me dar uma chance, vou provar que posso ser esse homem. Não só para você, mas para ele também. Isadora sorriu com um olhar cansado, mas sincero. Eu espero que você seja, e por mais difícil que seja, se conseguirmos seguir em frente, será porque a verdade nos uniu, e não porque ela nos separou. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Elas eram duras, mas também era uma oportunidade. Era o que eu precisava para finalmente acordar do meu torpor, para finalmente tomar a decisão de ser quem eu realmente queria ser aquela noite. Depois de muita conversa e decisões difíceis, nos encontramos todos na beira da piscina. O céu estava limpo, com as estrelas brilhando intensamente. O ambiente estava tranquilo, mas havia uma tensão no ar. Isadora e eu tínhamos concordado que o melhor seria esperar um pouco mais antes de tomar decisões definitivas. Mas ao mesmo tempo, sabíamos que o relógio estava correndo. Luna se aproximou, com Theo ao seu lado. Ele segurava um pequeno telescópio, os olhos brilhando de empolgação. Olhem para as estrelas. Caio, disse Luna, com um sorriso suave. Elas têm uma maneira de nos fazer ver as coisas de uma perspectiva diferente. Eu olhei para o céu e, por um momento, pensei nas palavras de Theo. Ele estava certo. As estrelas nos mostravam algo que muitas vezes não conseguimos ver na correria do dia a dia. Elas nos lembravam que, por mais que tentássemos controlar tudo, o universo sempre teria um caminho próprio para seguir. Nosso caminho, aquele que Isadora e eu precisávamos seguir, não seria controlado por mais ninguém, além de nós dois. Você sabe, Theo, falei, me ajoelhando ao lado dele. Acho que hoje é o dia em que vamos olhar para as estrelas e decidir o que fazer com elas. Ele olhou para mim, com aquele sorriso inocente e curioso. Eu sei, eu espero que a Crux apareça primeiro. A gente precisa dela para guiar o caminho. Eu sorri. Sim, Theo, a Crux, e vamos olhar para ela juntos, quando estivermos prontos. Enquanto o céu escurecia, as estrelas começaram a brilhar com mais intensidade. Eu senti que aquele momento, naquela noite, era o primeiro passo de um caminho que, embora desconhecido, estava sendo desenhado diante de nós. Não havia mais incertezas, só a decisão de seguir em frente. Juntos, a Crux apareceu como sempre, no ponto mais alto do céu, e por um momento, parecia que o universo inteiro estava esperando por nossa escolha. E naquele momento, eu soube, era hora de olhar para as estrelas e decidir o nosso futuro. Eu estava pronto para isso. A madrugada passou com o som suave da chuva no telhado, como se o céu estivesse tentando acalmar os corações de todos nós. O dia seguinte se aproximava, trazendo consigo a carga de todas as decisões que havíamos tomado. Eu sabia que o que aconteceria hoje seria definitivo. As promessas feitas, os olhos de Theo, a verdade exposta.
Não havia mais volta. Mas ao mesmo tempo, havia uma sensação de alívio, que eu não conseguia ignorar. Finalmente, estávamos encarando tudo de frente. No final da tarde, depois de uma manhã tensa de reuniões e discussões com os advogados, encontrei Isadora perto da piscina, olhando para o horizonte. Ela estava sozinha, mas sua postura tranquila mostrava que ela estava se preparando para o que viria. Eu observava de longe, ainda tentando entender o que estava acontecendo entre nós. Eu sabia que havia uma distância imensa entre nós agora, mas também sabia que precisávamos caminhar juntos para descobrir o que viria depois. Ela me viu antes que eu a alcançasse, como se soubesse que eu estava ali. Seus olhos se encontraram com os meus. E havia algo ali, uma mistura de compreensão e uma ponta de tristeza. Ela tinha a mesma sensação que eu. O futuro estava indefinido, mas também era o que nós mesmos escolheríamos. E não havia mais como voltar atrás, Caio. Ela disse, sua voz suave, mas firme, como sempre. Eu queria agradecer por tudo que você tem feito por mim e pelo Theo. Eu sei que estamos em um ponto difícil e sei que não estamos no mesmo lugar ainda. Mas eu quero que você saiba que a minha decisão de hoje não é um adeus. Não é o fim de nós. Eu me sentei ao seu lado, mas não falei nada de imediato. Só escutei, porque sabia que ela estava me dizendo algo importante. Eu não sei o que o futuro nos reserva. Caio, ela continuou. Mas eu sei que, no momento em que você decidiu ser honesto comigo, eu decidi que não ia mais esconder o que estava acontecendo dentro de mim. Não sei se vou te perdoar completamente agora, mas eu quero que você saiba que você tem uma chance. Uma chance para ser o homem que você disse que podia ser. E se isso for suficiente para o Theo, então talvez seja o suficiente para nós dois. Eu senti um peso sair de mim, mas também um alívio misturado com incerteza. O que ela estava dizendo era mais do que eu esperava. Era uma chance. E ela estava me dando essa chance de verdade. Sem reservas, eu sei que eu falhei com você, Isa. E sei que palavras não podem mudar o que aconteceu. Mas, hoje, eu não quero prometer algo vazio. Eu quero ser o homem que você e o Theo merecem. Eu não vou mais esconder meus erros ou tentar fugir das responsabilidades. Eu estou pronto para viver com as consequências. E pronto para fazer o que for preciso para acertar. Ela olhou para mim, e por um momento, o silêncio entre nós parecia ser mais alto do que qualquer palavra. Mas então, ela olhou para o horizonte novamente, onde as ondas batiam suavemente contra a areia, como se a paisagem ali tivesse o poder de acalmar as almas. Eu não estou pedindo para você fazer isso por mim, Caio? Ela disse, com um sorriso triste. Eu estou pedindo para você fazer isso por você mesmo, porque, no final das contas, se você não for capaz de ser o pai que o Theo precisa, eu não vou poder seguir em frente com você. Eu não quero viver uma mentira, Caio. Eu quero viver uma verdade. E eu preciso saber que você está pronto para isso, para ser o homem que você diz que quer ser. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Eu sabia que o que ela estava dizendo era o mais difícil. Ela estava me pedindo para olhar para mim mesmo e ver se eu realmente estava pronto para ser mais do que apenas um homem de negócios. Mais do que eu costumava ser. Eu precisava ser mais... Eu precisava ser alguém que pudesse, finalmente, se colocar no lugar das outras pessoas. E eu sabia que isso significava aceitar minhas fraquezas e os erros que eu cometi. Eu entendo. Isa, e por mais difícil que seja, eu sei que você está certa. Eu não posso ser metade do que você precisa. Eu preciso ser inteiro e não só para você, mas para o Theo. Eu não posso prometer que tudo será perfeito, mas eu prometo que vou tentar todos os dias. Vou ser o pai que ele merece. Vou ser o homem que você merece. Ela me olhou por mais um momento, e depois sorriu, com uma leveza que me surpreendeu. Era como se ela estivesse finalmente conseguindo respirar novamente. Eu sabia que isso não significava que tudo estava resolvido, mas era um começo. Era um passo para o futuro. E de algum modo, sentia que esse passo valia mais do que qualquer outra coisa que eu já tivesse feito. Eu acredito em você, Caio, ela disse, com um brilho nos olhos. Eu acredito que você pode ser essa pessoa, e por mais difícil que seja, eu sei que podemos caminhar juntos nisso. Mas para isso, precisamos começar agora. Precisamos ser honestos, não só com o Theo, mas com nós mesmos. Eu a abracei, e por um momento, o mundo ao nosso redor pareceu desaparecer. O que importava agora era que, finalmente, estávamos sendo reais. A verdade havia nos encontrado, e nós precisávamos abraçá-la, mesmo com todos os medos e incertezas que ela trazia. Mas ao menos, agora estávamos juntos nesse caminho. No dia seguinte,
O exame de DNA foi feito... Era cedo quando acordamos. Theo estava animado e perguntava constantemente o que aconteceria nos próximos dias. Ele ainda não entendia completamente o peso da situação, mas ao mesmo tempo sentia que algo importante estava acontecendo. Ele sabia que, de alguma forma, as estrelas estavam se alinhando e que ele estava no centro de algo que poderia mudar sua vida para sempre. Isadora, Luna e eu fomos juntos ao laboratório. Theo estava com a cabeça cheia de perguntas, mas ao mesmo tempo havia uma serenidade nele que eu não esperava. Ele parecia saber que estava perto de descobrir algo que mudaria sua vida, mas estava aceitando aquilo com a calma de quem tem uma confiança silenciosa nas coisas que estão por vir. A sala de espera do laboratório estava silenciosa, exceto pelo som ocasional de uma página virando ou um telefone tocando. Eu me sentia desconfortável, ansioso, mas sabia que não havia mais como voltar atrás. Era hora de enfrentar a verdade. Você está nervoso, Caio? Luna perguntou, se sentando ao meu lado. Ela estava tranquila mais do que eu, mas seu olhar dizia que ela também sentia o peso da situação. Eu estou mais apreensivo do que nervoso. Não sei o que esperar, mas sei que precisamos disso, respondi, tentando acalmar os próprios pensamentos. A porta se abriu e o enfermeiro nos chamou. Theo foi o primeiro a entrar, seguido por mim e Isadora. O exame foi rápido, sem complicações, mas a espera pelo resultado era o que realmente pesava. Eu sabia que, qualquer que fosse o resultado, nada seria como antes. Ficamos ali, todos em silêncio, esperando. Não havia mais palavras a serem ditas. Apenas o som da respiração e o peso da decisão que tínhamos tomado. Sabíamos que a verdade nos encontraria logo, e que, seja qual fosse o veredicto, precisaríamos seguir em frente. Quando finalmente o médico entrou, segurando o resultado, o mundo pareceu parar por um momento. Ele sorriu para nós, e foi com a calma de quem traz boas notícias que ele disse. O exame confirmou. Theo é de fato filho de Caio. Aquelas palavras ditas de forma simples foram como uma avalanche que me pegou de surpresa. Um alívio profundo se instalou no meu peito, mas ao mesmo tempo, a responsabilidade de ser pai, de ser quem eu disse que poderia ser, caiu sobre mim com uma intensidade que eu não esperava. Eu olhei para Isadora e vi nela a mesma sensação de alívio, mas também de desafio. O caminho agora estava traçado. Não havia mais desculpas, apenas a necessidade de viver a verdade, de ser honesto e de cumprir a promessa de ser o homem que Theo e ela precisavam. Saímos do laboratório juntos, e eu sabia que nossa jornada estava apenas começando. O futuro seria diferente, mas estava diante de nós, pronto para ser vivido. E assim, com o resultado em mãos, e a verdade finalmente exposta, o caminho se abriu diante de nós, com todas as suas incertezas, mas também com a certeza de que estávamos finalmente prontos para enfrentá-lo juntos. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de laranja e roxo, quando saímos do laboratório. O peso da verdade ainda estava em meus ombros, mas havia algo diferente no ar, algo leve, como se o mundo tivesse finalmente se acomodado no lugar certo, mesmo com todas as incertezas que ainda restavam. A verdade estava ali, diante de nós, não podia mais ser negada, e agora éramos forçados a viver com ela. Não havia mais como escapar do que estava por vir. Theo estava animado, sem realmente entender a profundidade do que significava o resultado do exame. Para ele, era apenas uma constatação, algo simples. Ele olhou para mim com aquele sorriso curioso que tinha desde que o conheci, e me fez uma pergunta que me pegou de surpresa, tio Caio. Agora que você é meu pai, você vai vir morar comigo? E com a mamãe? A pergunta simples e direta me fez parar por um momento. Eu sabia que a resposta não era fácil. Eu sabia que naquele momento nossas vidas iam mudar completamente. Isadora olhou para mim esperando a mesma resposta. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Luna, que estava ao nosso lado, falou com a suavidade de quem compreende as transições de vida. Com mais clareza do que qualquer um de nós, vamos dar um passo de cada vez. Theo, disse Luna, com um sorriso tranquilo, o tio Caio vai estar por perto. Isso é certo, mas a mudança, ela leva tempo. Isadora me olhou, e eu vi em seus olhos uma mistura de alívio e de dúvida. A verdade estava ali. Mas o que viria depois? Como poderíamos reconstruir nossa vida juntos, após tudo o que havia acontecido? Eu sabia que era um processo, não seria fácil, não seria rápido, mas a decisão estava tomada. Eu tinha que ser o pai que Theo precisava.
Eu tinha que ser o homem que Isadora esperava que eu fosse. Aquele dia, ao contrário do que imaginei, não foi um ponto final, mas apenas um capítulo que se fechava para que o próximo começasse. O resultado do exame não trouxe apenas a confirmação do que já sabíamos no fundo de nossos corações, mas também trouxe uma nova responsabilidade, uma nova visão do que seria minha vida dali para frente. Fomos para casa, e naquela noite, o silêncio estava mais presente do que nunca. Eu e Isadora nos sentamos à mesa de jantar, mas nem as palavras que trocamos foram suficientes para preencher o espaço entre nós. Não havia mais como ignorar que tudo o que conhecíamos estava se transformando diante dos nossos olhos. As promessas estavam feitas, mas o futuro, esse, ainda era um grande ponto de interrogação. Na manhã seguinte, Isadora e eu tivemos uma conversa que ficou em suspenso até aquele momento. Theo estava em sua rotina, com Luna ao seu lado, e nos deixou a sós por algumas horas, o que nos deu espaço para finalmente dar início a um novo capítulo, Caio. A verdade agora está aqui, e com ela vem o peso de tudo o que está por vir. Isadora começou, a voz calma mas firme. Eu preciso saber. Você está pronto para isso? Para o futuro que nos aguarda? Para a responsabilidade de ser o pai que o Theo merece? Eu respirei fundo, antes de responder. Eu sabia o quanto aquilo significava. Não era só sobre ser pai, era sobre ser homem. Ser um parceiro, ser alguém com quem ela e Theo poderiam contar. Não mais com promessas, mas com ações. Estou pronto, Isa nos disse, sentindo a sinceridade em cada palavra. Eu sei que não vai ser fácil, mas estou disposto a lutar por isso. E não vou fazer isso apenas porque você quer. Eu vou fazer isso porque eu quero... Porque... Se eu me sinto perdido em algo, é em não ser o homem que você e o Theo merecem. Ela me observou por um tempo, como se estivesse tentando ler nas minhas palavras a verdade que eu tanto queria provar. Ela sabia que não seria fácil, que o caminho à frente seria tortuoso, mas algo na maneira como ela me olhou me deu a certeza de que, talvez, ainda havia um espaço para nós dois, Caio. Eu te vejo tentando, e isso é o que importa. O que vem depois? Não sei. Mas sei que temos que ser honestos com o Theo, com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. Não adianta mais esconder o que sentimos, o que somos. Aquelas palavras soaram como uma confirmação, uma promessa mútua de que não poderíamos mais seguir em um caminho de mentiras e de aparências. O futuro era incerto, mas agora, pelo menos, nós tínhamos uma base sólida, a honestidade. Nos dias seguintes, nossas vidas começaram a se reorganizar de uma maneira que jamais poderíamos ter imaginado. A notícia do exame foi compartilhada com a família e os amigos mais próximos, e a reação foi mista. Alguns mostraram apoio imediato, outros estavam mais céticos. E como sempre, havia os que se perguntavam o que isso significava para nossa imagem pública. Eu e Isadora sabíamos que, antes de qualquer coisa, precisávamos nos fortalecer como família. Não podíamos permitir que as pressões externas interferissem em nossas decisões internas. A convivência com Theo, os pequenos passos para reconstruir nossa relação e, mais importante, a minha relação com ele, foram as prioridades. A relação com Isadora foi mais difícil. Nós sabíamos que, apesar de estarmos tentando construir algo novo, a confiança não seria restaurada da noite para o dia. O que eu havia quebrado não seria facilmente consertado. Mas ao mesmo tempo ela começou a me olhar com uma nova perspectiva. Ela queria ver se eu realmente poderia ser quem ela precisava. E eu estava determinado a provar isso. Na sexta-feira à noite, depois de um longo dia de trabalho e de muitos ajustes na vida de todos, eu e Isadora fomos até a varanda de casa, onde Theo estava brincando com alguns brinquedos no jardim. A brisa estava fresca, e o céu começava a clarear com o tom do entardecer. Caio, você está realmente pronto para isso, não está? Ela me perguntou, sentando-se ao meu lado. O tom da sua voz era mais suave agora, mais tranquilo. Eu olhei para ela então para Theo, que corria pelo jardim, sorrindo sem preocupação alguma, sem entender a complexidade de tudo. Era uma criança, pura, imaculada, que só queria brincar. Era por ele que eu estava fazendo tudo isso, sim, Isa. Eu estou pronto para ser o homem que o Theo merece. E estou pronto para fazer isso de forma honesta, de forma que ele sinta que pode contar comigo. Sempre. Ela sorriu. E pela primeira vez em muito tempo, ela parecia genuinamente aliviada. Eu te vi hoje com ele. Quando ele olha para você, Caio, vejo que ele confia em você. E isso é tudo que importa agora. Enquanto a noite caía e o céu escurecia completamente,
Eu sabia que a nossa jornada estava apenas começando. Não havia mais promessas vazias. Apenas um compromisso sincero. Eu estava pronto para o futuro. Não porque sabia o que ele traria, mas porque finalmente havia aceitado que, para ser quem eu queria ser, eu precisava começar com a verdade. E, quando o futuro de repente parecia assustador, eu olhei para Theo correndo, rindo, e percebi que ele tinha algo que todos nós ainda estávamos buscando: um lugar onde as mentiras não existiam, e onde a confiança estava ainda intacta. Mas o caminho que nós dois tínhamos pela frente era incerto. A única certeza que eu tinha agora era de que, juntos, enfrentaríamos qualquer coisa. E isso era o suficiente para eu continuar. E então, à medida que o céu se iluminava, com uma estrela brilhando mais forte que as outras, eu senti que estávamos no caminho certo, por mais tortuoso que fosse.